Em nome de Jesus. Agora esta chamada está sendo. Amém, amém. Glória a Deus, né? Tá gravando, né? Pai querido, Pai santo, obrigado, Jesus, por mais esse encontro nosso, em nome de Jesus, né? Que o teu Santo Espírito está alegre por estarmos aqui juntos na presença dele, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Né? Convidamos o Espírito Santo do Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor Deus para estar conosco, né? Nesse momento, em nome de Jesus. Que o pastor Lucas possa ser ricamente inspirado pelo teu Espírito, Senhor, para falar palavras aí, né? Inspiradas que a gente precisa ouvir, que a gente necessita, né? Saber, Pai querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Repreendemos todo mal, todo levante, né? Em nome de Jesus, Pai querido, toda atmosfera opressiva seja repreendida, né? Toda ação do mal, em nome de Jesus, Pai querido, seja repreendido pelos teus santos anjos, Pai amado, né? Que estão posicionados, Pai querido, né? Glória a Deus, ao nosso favor, nessa guerra, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção aí para a irmã Alexandra, abençoa a irmã Alexandra, Pai, dá abençoe, opera milagres e tira toda ansiedade, tudo que não procede de Deus aí, que aflige o coração dela, está repreendido, repreende, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O irmão Daniel, abençoa, Pai querido, lá em Portugal, em nome de Jesus, né? Sim, Pai querido, em nome de Jesus. Sobre a irmã Margarida. A irmã Daniele, abençoa também, Pai querido. Glória a Deus, e a irmã Ricardina também, vai alcançando, vai abençoando cada um, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos e já te agradecemos, abençoa a minha vida, da pastora Nilva também, Pai querido, né? O teu favor, a tua graça esteja sobre nós, oh glória a Deus, em nome de Jesus, e está, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, né? E nós estamos conhecendo os personagens da nossa história celestial, da Guerra Celestial. Depois nós vamos fazer os relatos e com o intento de saber os personagens, a geografia, nós já falamos da cosmografia, como se divide os céus. É difícil você explicar as dimensões celestiais assim, até que você tenha uma visão, uma revelação. A gente usou os recursos que eu pude, né, de desenho, de tudo, de explicação. Eu sempre fui curioso de saber como que é. E hoje nós vamos falar de Jesus, né? Porque aí a gente vai entender melhor a história quando a gente conhece já os personagens, né? A história em si, que é o desenrolar da Guerra Celestial, nós ainda não entramos. Então, da última vez que eu falei sobre Jesus, eu contei um testemunho sobre a cruz, né? Porque a cruz representa bem Jesus, né? E como eu fui arrebatado ao dia da crucificação, eu fiquei junto com Jesus no mesmo lugar, como se eu tivesse crucificado com ele. Foi uma revelação linda, eu coloquei no livro, lá naquele livro, Princípio e no Fim. Eu fiz um vídeo no canal do pastor João, lendo o relato que eu escrevi, porque eu senti de escrever o relato, né, igual a Erin, a Vicky, né, eu escrevi com todos os detalhes e pedindo a Deus, né, para não esquecer dos detalhes. É tão interessante quando Deus dá uma revelação, que você ora e pede para ele não esquecer os detalhes, ele não deixa você esquecer os detalhes. Eu escrevi com todos os detalhes, né, o dia que eu fui levado na crucificação de Jesus, e começou uma forma muito estranha, né, eu vendo um monte de gatos pretos dentro do quarto do meu irmão, do Lauriberto, estava assistindo um filme terrível lá, uma série, onde o povo foi levado embora, e tinha os extraterrestres que estavam usando as pessoas como marionetes aqui na Terra, e era uma série muito pesada, muito angustiosa, e eles estavam mostrando uma coisa pós-apocalipse, e de uma forma grotesca, ruim, e meu irmão gosta desses temas assim, meio esdrúxulos, e eu estava me sentindo acusado de assistir aquilo lá e tal, mas eu queria fazer companhia para o meu irmão, né? Eu sempre entro no poço para faço-me de fraco com os fracos, faço-me de judeus para com os judeus, né? Então, paz, pastor João. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver gato preto, eu fechava os olhos assim, abria os olhos e até via a própria dimensão do quarto, com aqueles gatos pretos em cima da minha cama. Eu falei, meu Deus, eu estou sendo atacado agora, e o bicho veio com tudo. Então, aí o que aconteceu?
E eu pensei que aquela revelação lá, aquela visão ia parar naquilo, né? Eu ia expulsar, e que aquela revelação, eu consegui expulsar, ou então o inimigo ia conseguir me dominar, de duas uma. Aí, de repente, eu deito ali, fico na oração, clamando, e sou arrebatado até o dia da crucificação, fico lá junto com Jesus, e ao mesmo tempo eu abro os olhos na terra, aqui esses olhos carnais estão no quarto. Olha só como é que é a visão espiritual. Eu no quarto ali, e o meu irmão deitado na cama do lado, porque ele botou uma cama de casal, né, e uma cama de solteiro. E na cama de solteiro dorme o filho dele e ele na cama de casal. E eu deitado na cama de casal e ele deitado na cama de solteiro. E ele olhando lá para a tela e assistindo o filme, e eu tendo aquela batalha. Eu abri os olhos, via ele lá, fechava os olhos, eu estava na cruz de Cristo. Ao mesmo tempo. Aí, e eu sentindo todas as dores, as machucaduras da cruz, né, no meu corpo. E quando veio a espada, o cara da lança, para espetar Jesus aqui desse lado, que eu vi o cara com a lança aí espetando, eu falei, não, agora a dor vai ser insuportável, eu vou gritar, e eu vou até gritar, e o Lauriberto vai se escandalizar, senão vai ter um louco esquizofrênico aqui assistindo o filme junto comigo. Porque a gente sempre tem uma preocupação que as pessoas que não são cristãs, ou que não têm uma fé mais profunda com Deus, não entendem o que a gente passa, não entende, a gente está num outro mundo. Aí eu voltei, né? Como que eu disse assim, Jesus, me tira daqui. Voltei. Aí eu apareço no quarto. E ali eu entendi, né? Toda aquela revelação que Deus estava me dando, que eu queria ser puro, 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 e não conseguia me purificar. E aí quando eu voltei da cruz, eu me senti totalmente puro, num outro mundo, numa outra dimensão. E que o sangue de Jesus era o suficiente para nos purificar de todo pecado. Pronto, isso é a mensagem fundamental de tudo. Você, por mais que você tente ser puro, 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 se o sangue de Jesus não te purificar, você não conseguiu nada. Você vai sempre ter né? Antigamente tinha a propaganda do Omo, né? E a propaganda de outro sabão em pó. Aí aparecia o outro sabão em pó mais amarelado. Então é como se diz, né? Qualquer purificação pessoal fica ainda amarelada. Bom, então hoje nós vamos falar de uma forma diferente. Eu tinha esse texto para falar de Jesus. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui só para me lembrar o que foi dito, para não repetir. Né? Eu coloquei lá com o pastor João, eu li lá no canal dele, Mistério de Cristo, eu coloquei, né? No capítulo, no curso Princípio e no Fim. E agora nós vamos falar de uma forma diferente, por quê? Porque nós estamos aprendendo e crescendo espiritualmente e a nossa visão das coisas está aumentando, né? Como eu falei na aula passada sobre os anjos, eu não publiquei a aula passada, acho que a tia Ricardo gosta de assistir depois, eu não publiquei ainda por causa que o YouTube não me aceitou, eu estou colocando no Telegram, né? As aulas no Telegram, porque lá eu aceito o vídeo, estou dividindo em duas partes, daqui a pouco já vai estar lá. A aula passada e essa também depois, tá? Então, aí nós vamos falar de Jesus de uma outra forma, pelo aquilo que eu já aprendi dele, né, desse tempo para cá, né? Então, eu tinha escrito, fora o testemunho do mistério da cruz, que é 1, 2, 3, 4, 5 páginas, 4 páginas e meia, né? 1, 2, 3 páginas e meia, né? É interessante, 3,5. 3 páginas e meia, e tinha o anjo de Deus, que é o próprio Jesus, né? Mais uma página, o Cristo e sua encarnação como homem, né? E tentei abarcar o máximo que eu pude. Tá? Então, nós vamos agora falar de uma forma diferente. Né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Verbo de Deus em carne de uma forma sobrenatural. Eu creio até que a irmã Alexandra também tem esse testemunho, né? Porque ela é descendência judia e tudo, né? O pai dela era católico, a mãe judia, ela até hoje tem uma resistência grande contra Jesus. Mas esse entendimento, ele não é natural. Ninguém chega por vias naturais a entender que Jesus é o Verbo que se fez carne. Por mais que você conte, leia e repita isso para uma pessoa, a pessoa vai entender mentalmente, porque vai ouvir uma palavra, uma frase mental, mas não vai entrar no coração e aquilo fica por aquilo mesmo. E uma coisa que eu percebi, que na minha família tem pessoas que falam Senhor Jesus Cristo, e tem pessoas que falam Jesus Cristo.
E eu, opa! A Bíblia fala aqui que só fala que Jesus é o Senhor se tiver o Espírito Santo. Então pode ser que a pessoa tenha um nível de conhecimento de Jesus que ainda não é pelo Espírito Santo. Né? Isso é uma pista. E ninguém confessa que Jesus veio em carne, né? Se não for pelo Espírito Santo. E é uma maneira de distinguir os espíritos enganadores. E essa é uma chave. Opa, ficou pronto o vídeo aqui, saiu um barulho. E essa é uma chave que a gente tem que usar quando a gente recebe revelação e visitações de espírito, que eu já expliquei isso aqui, até o pastor João mesmo insistiu nisso várias vezes por causa dos sonhos da Vicky, né, que ela testa, porque nós estamos numa batalha espiritual muito séria, e o perigo de ser enganado é muito grande mesmo. Só que não é assim determinado que os escolhidos serão enganados. É se. Então, se é o muro. O muro, quem vai decidir para que lado vai do muro é você com a sua maneira de viver. Então, eu decidi que eu não quero ser enganado, então eu faço tudo para não ser enganado. E o inimigo tem vindo ultimamente, como eu estava falando para o irmão Daniel, com uma sutileza tão grande, e ele passou muito tempo elaborando essa sutileza para me enganar. E como eu já venci essa última dele, que levou muito tempo para vencer, muito tempo mesmo, uns 20 anos, né, de estratégias malignas, né, porque todas as vezes que o inimigo colocava uma estratégia, eu cortava, eu sempre cortei as coisas assim, ó, do dia para a noite, mudava de assunto, não queria mais saber daquilo, quando eu via que era uma coisa maligna. E quando eu via que o inimigo não gostava de ser identificado, denunciado, toda vez que eu denunciava o inimigo, ele perdia o poder, a força. Então é o que eu conto para vocês. Se vocês têm coisas que vocês desconfiam, ou que vocês descobrem que não é Deus, já conta para um irmão, já ora, já denuncia, já rejeita Satanás, porque ó, ele não aguenta a luz da verdade. Ele foge. Aí ele vai mudar de estratégia, e como chegou ao nível de fazer uma coisa tão elaborada contra a minha vida para tentar me destruir. E eu comecei a olhar para trás e perceber que o inimigo tentava me destruir desde que eu nasci, porque eu nasci fora de época, né? Tem até pessoas que, como eu e o irmão Daniel, nasceram fora de época, ou seja, já nasceu roxo, eu nasci morto, eu tive que ser, porque o inimigo, ele antecipa a nossa história de alguma forma, e a gente só vai cair a ficha, como diz aqui no Brasil, né? Não sei, nos outros países tem essa, só vai cair a ficha muito tempo depois. E eu sempre sonhei, quando era criança, que alguém queria me matar. Então, e num desses conhecimentos que eu fui adquirindo, porque eu criei em Deus Pai, por causa dos ensinos da minha mãe, ensinar a orar ao Papai do Céu e tal, um dia eu perguntei para Deus quem era Jesus, direto para Deus. Eu não fui para a religião, ninguém me evangelizou, ninguém chegou assim, ó, irmão, se arrependa, cremos em Jesus Cristo e será salvo. Eu ouvia pregações assim, mas para mim, eu simplesmente estava escovando o dente, eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, escovando os dentes, e desde os 4, 5 anos de idade eu chamava Papai do Céu e orava Papai do Céu. Perguntei, pai, de manhã, minha mãe já estava morando em Brasília, no Guará, e olhando no espelho eu falei, pai, quem que é Jesus? Conta para mim quem é Jesus, se for algum mistério, porque os católicos dizem que Deus tem seus mistérios, e não deixa nem ninguém pegar, né? Nos católicos, ninguém pode descobrir o mistério de Deus, e os mistérios de Deus são para nós, para os santos. Então, me explica quem ele é, Jesus. Então, para mim, Jesus antes era um revolucionário, era um Raul Seixas na vida, era um libertador que saiu fora da casinha, né? Mudou os paradigmas e tal. Até eu via Jesus como barba, bigode e calça jeans, vamos dizer assim, porque era a visão moderna, né, de Jesus. Tinha até um filme de Jesus Cristo Superstar também fizeram. Teve o movimento Jesus aqui no Brasil, que pegou muitos hippies, né? Nova Era, nos Estados Unidos e tal. Mas eu não tinha essa visão que eu adquiri depois, quando Deus começou a mostrar que ele era o Filho de Deus, o Verbo se fez carne. E eu criei que Jesus era o Verbo de Deus, né, assim, de uma forma poderosa, esse significado verbo era uma palavra que tinha uma semântica espiritual, assim como eu falava Senhor,
Era como se eu estivesse falando o próprio nome de Deus, né? Porque na minha Bíblia estava escrito Senhor e não Jeová. Mas tinha uma semântica e um poder, assim, quando eu via que subia um poder a usar esse nome, né? Aí eu falei, bom, agora vamos para as partes, né? Eu quero saber se você ressuscitou mesmo. Eu quero saber. E eu sempre fui assim, enfio o dedo na tomada, eu quero saber se está ligado. Leva o choque que for, mas eu quero saber. Eu quero saber se você ressuscitou. Prove para mim, Jesus, que você ressuscitou. E Jesus ficou 3 dias comigo, como se estivesse me abraçando, assim, senti uma presença me abraçando. Eu só não pedi para ver ele se materializar aqui do lado. Eu fiquei com medo, era novo de crente, não conhecia nada. Fiquei com medo. E com medo até também de duvidar, achar que era uma imaginação minha. Eu falei, não, eu vou aceitar na medida que o Senhor está me mostrando, a minha fé vai ser sem precisar ver. Amém. Da partir dali eu comecei a ver anjos, visitação de anjos. Já voei com o anjo Miguel, ele me pegou que nem uma águia pega um filhote assim, sai, já voei. Mas assim, os meus sonhos não são nítidos, e eles são ofuscados e assim meio trevas. Parece que eu estou num lugar que não está tão iluminado, não tem luz suficiente. Mas eu vejo, distingo Jesus, distingo os anjos, né? Não é um sonho nítido, assim como se eu estivesse vendo aqui o ambiente que eu estou agora. Eu já tive sonhos nítidos, né? Vários sonhos nítidos. Tive até um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, que eu pensei que quando eu acordei do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, pensei que eu tinha morrido. Aí eu comecei a entender que a morte era uma outra maneira de passar para uma outra dimensão. E assim fui aprendendo sobre o mundo espiritual com as experiências, né? Agora, sobre Jesus, a gente vê que ele aparece no Velho Testamento como o anjo do Senhor. Por que eu entendi que ele é o anjo do Senhor? Porque como o mundo anterior tinha sido o mundo dos anjos, as manifestações no Velho Testamento ainda eram na forma de anjo, o anjo de Jeová. E aqui eu vou ler uma parte que está em Josué, né, que diz assim, ó, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então Josué pergunta, e ele responde, disse ele, não sou nem dos nossos nem dos nossos inimigos, né? Mas venho agora como príncipe do Senhor do Exército do Jeová, que é usada no hebraico Jeová. Então Josué se prostrou seu rosto em terra e o adorou. Se fosse um anjo, aconteceria como João, que tentou adorar o anjo lá em Apocalipse, e o anjo falou, não, levanta daí, que não é assim não. Nós não somos para ser adorados, nem adorar o Deus o Pai. Então ele aceitou a adoração, que diz meu Senhor, seu Senhor, ao seu servo. Bom, então ali, Josué estava diante de Jesus na forma angelical. Então, aí, nós temos agora, na nossa era, a era cristã, Jesus encarnado, né? E João explica, né, ele está explicando quem é Jesus no primeiro versículo, porque ele está associando o primeiro versículo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, com Gênesis, porque lá começa Bereshit, no princípio. Então, o Bereshit é dizendo assim, olha, lá no princípio, né, estava Jesus. E até tem uma pergunta que os judeus fazem, né, porque o Aleph é a primeira letra, por que o Gênesis não começa com a primeira letra, assim com a letra Beit, que é a letra de Ben, de filho, né? Porque Deus tomou como iniciativa se manifestar através do Filho. Por quê? Onde está o mistério disso? Porque se Deus o Pai aparecesse, a santidade dele é tão grande que destruía tudo. Tudo que tiver em pecado, destrói. Tudo que não tiver perfeito. Então precisava da intermediação do Filho para cobrir com o sangue. E como Jesus foi morto antes da fundação do mundo, então depois que ele morreu, ele começou a criar. Isso é um mistério. Porque para criar, teve que tirar do próprio Jesus a natureza das coisas a serem criadas. Então, por isso que lá em Colossenses, e
Foi tudo criado nele, por ele e para ele. E quem é esse ele? É Jesus. Então, o verbo significa ação. No hebraico é davar. Avar é palavra, é ação. Até a coisa também é usada no hebraico como davar. Então o verbo se fez carne, aquela ação de Deus de criar se encarnou e é a palavra. O que significa? Então, irmã, esse é um mistério assim, porque Deus, ele é atemporal, a irmã Alexandra, Deus é atemporal. Então, para fazer uma criação que não fosse extinta pela santidade de Deus, pela própria imperfeição que viria a acontecer, né? Deus já tinha que criar um cordeiro coberto com sangue. Então, espiritualmente, uma coisa acontece, só depois, materialmente, ela acontece. Né? Se o próprio pai sacrificou o filho, não sei como que é espiritualmente isso, mas Jesus, como Isaac. É por isso que Deus chama Abraão para sacrificar Isaac, para mostrar o que aconteceu na eternidade passada. Que Abraão representava Deus, Isaac e Jesus, que aceitou naturalmente o sacrifício. E ali Deus tira Isaac de Abraão e diz, não precisa sacrificar teu filho, porque eu já sacrifiquei o meu. No final das contas, é isso que está dito ali, né? Então, para ele poder criar em uma coexistência do perfeito com o imperfeito, depois eu mando o texto para você, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, onde Deus me deu a revelação, eu mando para você entender um pouco mais, tá bom? Sobre a ruptura da eternidade para criar o tempo. Uma ruptura. Né? Eu mando o texto para você e mando para todo mundo. Isso foi uma revelação de Deus. Até o meu próprio irmão falou assim, isso é como as cartas de Paulo aos Coríntios, né? Ele falou, ele confessou, meu irmão, o Lincoln confessou que era uma revelação de Deus. Esse texto que eu escrevi. Tá? E Jesus também é chamado Pai da Eternidade, né? Por que o Pai da Eternidade? Porque ele traz a eternidade para a criação. Então, Deus cria, Deus sacrifica Jesus, vamos dizer assim, como Abraão ia sacrificar Isaac, usa, né, os elementos do cordeiro para criar os céus e a terra, para que ninguém tivesse a primazia, né? Depois, ele escolhe um povo, né? Cria os céus e a terra, ocorre o pecado, e aquela história toda, né? Deus escolhe um povo, se manifesta, encarna esse Jesus, tá? E ele dá uma condição para que as coisas erradas, ou pecaminosas, ou imperfeitas, coexistam com a eternidade. A temporalidade é um apêndice que Deus criou por causa de nós, criaturas imperfeitas, para criar uma forma de trazer-nos para a glória a partir do nada. Porque Deus cria tudo do nada, e a partir do pó da terra. Então, ele está trazendo algo do nada para a existência, e para a existência eterna, e por isso que Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Então, lá Isaías faz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Então, ele é também chamado Príncipe da Paz. Tá certo? E em Pedro, onde fala dessa parte de cordeiro antes da fundação do mundo, está escrito assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, esse cordeiro, obviamente, o qual é a respeito, né, objeto direto, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Isso é 1 Pedro 1:19-20. Em Apocalipse 13:8, que foi escrito por João, o assunto do Pedro e do João é o mesmo, embora talvez eles não tenham nem conversado sobre esse assunto, ou tenham, sei lá. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, está falando da besta, né? Os que adoraram. Os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Então aí está essa
situação lá. Em Jó, fala o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas e se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Então, o pai, né, Deus está falando com Jó, né? Podia ser o filho também, mas aqui eu acredito que seja o pai. Está falando sobre a criação da terra, que ele fundou a terra, né? E nas entrelinhas está dizendo que ele fez tudo com inteligência, né? Porque está perguntando para o próprio Jó se ele tem inteligência. Então, uma coisa para você perguntar para alguém se ele tem inteligência para entender, é porque a coisa que ele fez tem inteligência para ser entendida. E foi feita com inteligência. Quem pôs as medidas? Então, a terra tem medida, né, de peso, de volume, de tudo. Quem estendeu sobre ela o cordel? Então, né, o cordel é para alinhar as coisas, né? Um pedreiro sabe disso muito bem. Eu agora que estou mudando de pedreiro, também estou sabendo um pouco mais. Sobre que estão fundadas as suas bases. Então, a terra tem base. Quem assentou sua pedra de esquina? Ela tem pedra de esquina, né? Alguns falam que é um núcleo da terra, né? Outros chamam de sol negro. Eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem. Aí, quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, tinha 2 estrelas da alva, porque está no plural, pelo menos 2, né? E o restante dos filhos de Deus se jubilavam. Bom, agora, esses filhos de Deus podem ser anjos e pode ser os 144 mil, porque ele diz também na outra parte. Isso, exatamente. Por não existir passado, talvez por Deus nosso Pai, Senhor onipresente, atemporal ou intemporal, não existir para ele passado, presente e futuro, mas apenas o eterno momento do agora, em que tudo o que para nós passará para Deus já foi. Mas assim digo eu. Então, irmão, exatamente, quando nós entrarmos nessa dimensão celestial, o tempo vai sumir, tá bom? Até a igreja, quando for arrebatado, o tempo vai sumir, os 144 mil vão perceber isso primeiro, tá? Ok? O tempo vai sumir. Certo? Já foi revelado. Então, essas estrelas da alva, que pelo menos 2 para falar no plural, né? Que Satanás também foi chamado de estrela da alva, né? Mas Jesus é a nossa verdadeira estrela da alva, e ele foi a estrela que caiu. Bom, e aí o que acontece? E tem os filhos de Deus que jubilavam. Esses filhos de Deus podem ser os anjos e pode ser os 144 mil que foram criados na verdade. Está escrito lá que os 144 mil são criados na verdade, que nunca tiveram engano, né? E que são as primícias, foram semeadas nessa terra, e é que Deus semeia as coisas boas com as coisas que não são tão boas, para tornar as coisas não tão boas melhores, né? Vamos dizer assim. E aí entra aquela história que todo mundo gosta de ouvir, um sim, outro não. A irmã Daniela está aqui, já ouviu isso. Eu não sei, a irmã Alexandra já ouviu. A irmã Daniela, a irmã Alexandra e a irmã Márcia, né, sobre a preexistência. Aí a irmã Márcia um dia perguntou para mim se acreditava na preexistência. Eu falei, mais ou menos eu acredito, mas eu não acredito da forma como o relógio do Criador acredita, nem como Samuel Belinha acredita. Eu acredito que pode ter esses preexistentes, mas não são todos. E poderiam ser os 144 mil, Deus é que sabe. Quando o primeiro selo for aberto, sim. Porque os selos e as trombetas, a irmã Noana já teve sonho de arrebatamento, da igreja sendo arrebatada, já várias revelações. Os selos, as trombetas e as taças, tá? São coisas que estão numa ordem de 7, mas não significa que vai acontecer um, depois o outro, numa sequência linear, não, tá? É isso mesmo. Bom, então voltando aqui ao assunto. Então, esses filhos de Deus podem ser anjos e podem ser os filhos de Deus tirados da terra. Até pelo fato que para Deus não existe tempo nem espaço, né? Bom, aí tem uma outra passagem em Salmos, que fala sobre Jesus, que diz assim, Salmos 24, 7-9, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí pergunta, quem é este Rei da Glória?
Aí responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai a porta dos entrados, até entrará o Rei da Glória. Então aqui também tem um outro mistério sobre essas portas espirituais, né? Que podem ser as portas eternas do céu, como as portas do nosso coração. Amém? Vamos ver aqui. Bom, aí Jesus vem, se encarna, se torna um homem, adquire uma limitação temporária, como nós, é tentado em todas as coisas, mas não peca, e volta para a sua glória, porque ele diz lá em João, assim, restaura a glória que eu tinha contigo desde o princípio. Então, antes, Jesus já tinha uma glória, ele se esvaziou, como está escrito na carta de Efésios, tomou a forma de servo, né? E aí veio e voltou para o Pai, né? Então, essa foi a trajetória do Senhor Jesus. Então, né, nós vemos que Jesus aparece de muitas e muitas formas no Velho Testamento e aparece como homem, né, no Novo Testamento, nos Evangelhos, e aparecerá como Deus glorificado na vinda, ou como um Machia, né, que vai salvar o povo de Israel, mas como rei eterno glorificado, né? Para João ele apareceu como a estrela da manhã, cabelos reluzentes, pés refinados como latão reluzente, né? Olhos de fogo, né? Cabelos brancos, né? Como a neve, e assim por diante, né? No livro de Enoque também fala da pré-existência de Jesus, né? Da pré-existência de Jesus, falando lá que Enoque pergunta quem é esse, né? Aí ele fala, é o filho do homem, como descendente de Adão, que é antes de tudo, e que ele, e para ele está destinado à glória eterna. Então lá no livro de Enoque também tem uma referência a Jesus. Quando fala filho do homem, no livro de Daniel, eu vi um semelhante ao filho do homem, é Jesus, né? Jesus mesmo se reporta como filho do homem, que é Ben-Adán. Ben-Adán é filho de Adão, descendente de Adão. Então, quem é descendente de Adão tem direito à salvação, vamos dizer assim, né? Porque Jesus morreu pelos filhos de Adão. Em Hebreus fala que Deus não deu ele não tomou a descendência de anjos, mas sim de homens, porque ele veio para ser sacrificado, porque o mundo dos anjos já tinha acontecido. Um irmão viu ele como um homem na rua com dois homens bem grandes, estava alimentando os moradores de rua e disse, essa é a minha igreja, eu vim para esses. Amém, glória a Deus. Então, Jesus se coloca como filho de Adão, porque esse mundo que está caído é o mundo de Adão. Houve um mundo anterior que era dos anjos, mas Jesus já resolveu o problema dos anjos, né? Tem os anjos que estão com ele, né? E os anjos que já não estão mais com ele, né, que se tornaram rebeldes, já houve um julgamento para isso, né? Eles foram aprisionados, estão usados para nosso aperfeiçoamento, para que eles recebam a sentença final, né? Jesus fala, quando ele estava aqui na terra, que Satanás já foi julgado, né? E vai receber a sentença final, né? Lá no trono branco, junto com os outros, né? Eu acho que Deus, ele não gosta de ficar fazendo juízo, né? Então, desculpa, o irmão viu Jesus como homem. Sim. Amém. Glória a Deus. Então, por enquanto, irmã Luana, todas as aparições de Jesus, a não ser em alguns arrebatamentos, né? É como homem. Bom, então, eu creio que Deus não gosta de fazer vários julgamentos, ele deixou tudo para o trono branco, o julgamento final. A absolvição ele ama fazer, né? Porque ele criou várias absolvições. A primeira foi a angelical, porque já tem anjos com ele. Agora vem os homens, né, em várias absolvições, que os 144 mil, as primícias, a igreja, a noiva, os convidados, são outras absolvições, que é antes de chegar no juízo do trono branco, né?
E assim por diante. Então, Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os 12, né, da seguinte forma. Eu vou ler aqui em Lucas 24, 39 a 43. E depois, no 20, 19. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Só um comentário. Jesus é espírito e ele veio e se tornou em carne. E aí ele transforma essa carne em corpo glorificado. Então ele pode aparecer agora, tanto como corpo de homem, como a irmã Luana acabou de falar, como em corpo glorificado. Então ele tem a opção de se materializar ou não. E nós vamos ter essa opção também. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo, eles ainda, por causa da alegria, estavam tão extasiados que não conseguiam raciocinar direito. E estando maravilhados, disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Aí ele tenta provar. Isso, só através dos furos nas mãos. Exatamente, que é o que eu vou ler agora. Então, ele tenta provar que é ele mesmo, eles não acreditam, aí ele pede uma coisa para comer, que é para ele saber que ele estava ali em carne, porque eles podiam estar tendo uma visão, né? Eu estou tendo visão de que Jesus ressuscitou, e é uma alucinação coletiva. Não, vamos comer, sentar e comer. E eles lhe apresentaram a parte do peixe assado e o favo de mel. O que tomou, comeu diante deles. Pronto. Então, esse peixe assado, esse favo de mel, entrou para o estômago de Jesus, e como o estômago de Jesus já está na eternidade, então entrou para a eternidade também. Chegada, pois, a tarde daquele dia, agora Lucas 20, né? O primeiro dia da semana, e cerradas as portas, eu acho que esse é Atos ou Lucas, não me lembro agora, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou-se Jesus e pôs-se no meio. Né? Jesus simplesmente apareceu. As portas estavam fechadas. Ele aparece ali no meio. Paz seja convosco. Então, o corpo glorificado tem essa propriedade de não precisar entrar pela porta. Né? E aí nós temos em Coríntios, 1 Coríntios 15, 38, 44, o mesmo que aconteceu com Jesus acontecerá conosco, né? Ele é nosso precursor, né? Então nós vamos ser libertados do pecado para sempre e a morte será aniquilada, conforme está em Isaías 25, 8, né? Vamos ver, curiosa essa pergunta, né, Ivan? Então quer dizer que quando formos arrebatar, ninguém conserva ninguém porque estaremos diferentes? Sim, nesse sentido sim, a gente vai ter que pegar e voltar na forma antiga, só para poder o povo lembrar como é que era. Tá bom? Eu acho que sim, como Jesus, né? E outra, eu acho que a gente vai ficar novinho em folha, né? Nós vamos mais ou menos ter 30 anos, né? A idade de 30 anos, então eu vou ficar bem mais novinho, então vai ficar difícil eles lembrar, porque eles lembram de mim agora, né? Espero que ninguém precise passar por esse drama, né, de ter que me ver transformado sem ele ser transformado, né, na minha família, que é para os primeiros que nós vamos nos apresentar para os familiares, depois para os amigos e até os confins da terra, né, que o Senhor vai permitir que os transformados se apareçam. Espero que eles não tenham esse dissabor, né, mas ao mesmo tempo é esperança também, porque vai ser um testemunho, mas era bom que eles fossem também transformados, vão aparecer mais novos, né, com cabelos até diferentes, uma aparência angelical, né, a não ser que Deus manda vibrar as moléculas aí e aparece com aquela cicatriz que você tinha lá. Pode ser. Então, irmãos, nós vamos ter essa mesma prerrogativa que Jesus, tudo, um mistério que Deus me deu, são chaves, né, chaves que você abre. Aquelas chaves servem para que Deus sempre falou, olha o que Jesus passou com ele, a igreja vai passar pelo mesmo, quem é a igreja passa pelo mesmo, por onde Jesus entrou, você vai entrar, por onde Jesus passou, você vai passar, amém? Então é isso aí. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 38 e 34, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente seu próprio corpo, está falando das árvores, né, e das sementes humanas. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra dos peixes e das aves. Então, aqui são as espécies, né? Os seres que têm na terra, animais, peixes e aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas.
porque uma estrela difere em glória da outra estrela, assim também a ressurreição dentre os mortos. Então vai ter gente com brilho de sol, outro com brilho de lua e outro com brilho de estrelas, vamos dizer assim. Semeia-se em corpo de corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará espiritual. Ora, se há corpo natural, há também o espiritual. Amém? Em Isaías fala assim, 25:8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Amém? Porém, o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o santo, será santificado em justiça. Aquele que não conhecia o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus. E perto da hora nona, exclamou Yeshua em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este versículo último que está aqui, em Salmos e repetido em Mateus, alguns judeus usam para dizer, ó, tá vendo, o pai desamparou ele, por isso que ele não era o Messias. Muito pelo contrário. Se eles lessem o contexto do Salmo inteiro, iam entender que ele era mesmo. Bom, vamos ver aqui. Essa palavra aqui em Salmos, né, que diz assim, aos justos, Salmo 102, 4, aos justos nasce luz nas trevas, isso é literal. Tanto a luz do entendimento, quando a gente está em trevas de provação, como a luz do corpo glorificado, no meio das trevas do mundo. Você veja as duas camadas de revelação que tem nos Salmos. Ele é piedoso, misericordioso e justo, né? O povo que andava em trevas, que é o povo do mundo, né? Uma grande luz, e sobre os que já habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso é literal também. Tanto a luz espiritual do entendimento, da revelação, da palavra, como a literalidade da transformação dos corpos. Porque Paulo também fala que a natureza espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Pois os meus olhos viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Isso é aquele que estava lá no templo, quando viu Jesus, quando foi apresentado, quando criança, falou isso, né? Porque Deus disse, das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua, o Cristo. Então, a glória de Deus, que ela agora está oculta, porque os olhos carnais não vê, nós estamos cercados de glória, mas ainda não vemos essa glória, será manifesta literalmente. Isso, exatamente, Emanuela, porque estamos aqui. O Senhor poderia ter voltado há muito tempo, o ser humano não tem... se todo mundo tivesse se convertido, há tempos, Jesus já tem a vinda, né? Por isso que fala, para a gente pregar o evangelho e apressar a vinda de Jesus, porque quanto mais gente se converte, mais próximo fica o tempo da volta. Bom, então eu fiz um apanhado aqui sobre quem é Jesus, né? Mas eu queria concluir ainda, porque eu sinto pelo Espírito de Deus que tem mais coisas a ser falado sobre o próprio Senhor, né? Além do que ele era, do que ele é, né? E do que ele há de vir, né? Que é a própria conjugação do verbo eu sou no passado, no presente e no futuro, que é a sigla Yehová, em hebraico, né? Então, veja só. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, está escrito em 1 João 5. Então, nós reidentificamos o Deus que nos criou como sendo o verdadeiro Deus em Jesus. Por que que nós precisamos reidentificar Deus em Jesus? Por causa da queda de Satanás que perturbou todo o céu. E por causa da fé. Porque enquanto os anjos estavam vivendo em glória, eles não tinham noção dessa glória, né? Porque alguns anjos não viam a Deus, mas já sabiam das promessas que Deus tinha para o futuro. Satanás cai,
aí é preciso separar as luzes das trevas, e aí é preciso salvar pessoas. E salvar pessoas significa reidentificar Deus como Deus. Porque aqueles que vão identificar Satanás como Deus vão ter uma grande decepção, porque ele se declarou Deus, mas ele não é Deus. Ele não vai pagar a conta de luz, que ele disse que ele abriu uma estação de luz, e não tem dinheiro para pagar essa conta, e vai entrar em trevas. E quem seguir a ele vai entrar em trevas, então são os enganados, e é o que está acontecendo no mundo. O mundo promete luz também, mas uma luz falsa, né? Alteração do DNA, perpetuação da espécie por meio da inteligência artificial, da robótica, do transhumanismo, são perpetuações. Promessas de eternidade, cópia de cérebros em HDs, para ser transferido para dentro de IAs, para dentro de corpos. Isso também é uma perspectiva que nasceu na árvore do bem e do mal, que faz uma imitação do reino. Entende a semântica de tudo isso? Todo mundo consegue entender? Que esse mundo é um paralelo do reino, que ele vai para o abismo porque Satanás não tem como pagar essa conta de rei, que ele declarou até. E como ele está sendo derrubado dos céus, e o Senhor falou no sonho da Vicky, que o pastor João traduziu ultimamente, uns 2 para trás, que a espada do céu já foi desembainhada e está sendo derrubada, e agora os demônios estão todos em cima da nossa cabeça, aqui nas nuvens, e aí eles vão ser derrubados para a terra. Quando ele for derrubado para a terra, ocorre um arrebatamento, e aí vai ser o grande engano na terra. Ou seja, lá para cima ele já não está mais, a espada de Deus está sendo desembainhada desde os céus, como está escrito em Isaías. E lá é escrito em Isaías que todo o exército do céu será utilizado. Então Deus não vai deixar nenhum soldadinho tomando suco de laranja. Vai todo mundo para a guerra. Quem é soldado vai para a guerra. Então todo o exército do céu vai ser usado. Vai ser gasto. E nessa batalha, esses seres espirituais, eles adquiriram domínio sobre determinadas criações de Deus. E a vida corruptível para a corrupção, que Deus vai ter que tirar a corrupção da vida para dar a incorruptibilidade, é a aniquilação da morte. Ou seja, você aniquila a morte quando você elimina o efeito dela. E o efeito dela está no pecado. Então, Deus aniquilou o pecado pela cruz e vai aniquilar a morte, que é o efeito. A causa é o pecado e a morte é o efeito. E qual é a causa? Separação de Deus. Então, quando alguém se declara Deus em si mesmo, no seu ego, ou como Satanás, ou segue a Satanás porque virou um bruxo, virou um adepto das promessas mundanas, ou das promessas desse reino paralelo do anticristo, achando que vai ter vida eterna, que nem essência de alma tem, porque se uma máquina copiar o meu cérebro, não tem a minha alma, porque a minha alma está fora do meu cérebro. Como o pastor Jones replicou numa live o que eu falei, o cérebro é uma interface. Então ele vai copiar uma mentira, uma parte de nós, de quem se deixar copiar, para transferir para um HD, de uma IA. Eita, essa live aqui não vai para o YouTube nem a pau. Já vai para o Telegram direto. Porque eu tenho que falar, eu não vou ficar amarrado. Então eles fazem essa promessa do transhumanismo da IA, e Satanás não vai pagar a conta da eternidade. Então, por isso que vai ter o lago de fogo, porque tudo vai queimar. Os espíritos já são fogos criados, que se volta para Deus, entra em glória. Se não volta para Deus, entra em ardor de angústia eterna. Aí já começa. Né? Entenderam? O fundamento da existência humana, está tudo aí, é só desligar os pontos, que está na palavra de Deus. O verbo se fez carne, né? Então, quem entendeu essa semântica, entendeu quem é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que resgata a criação, o Pai levantou, né? Porque não é criou, é levantar, né? Porque ele é eterno.
né? A palavra de Deus é eterna, sempre foi eterna com Deus. Deus não criou a palavra de um momento para outro. Ele e o Pai são um, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, essa separação que, vou até usar a palavra para poder a semântica ficar mais interessante, que o Rabino João, na sua meditação, conseguiu entender e separou no primeiro versículo de João, os demais rabinos não conseguiram separar e por isso não conseguiram entender a encarnação de Jesus. Né? Alguns rabinos anteriores a Jesus sabiam que o Messias ia vir, mas não entendiam totalmente como ele ia vir. Né? E hoje, quem entende quem é Jesus, no judaísmo, se volta, porque sabe que o Messias já veio. Quem consegue pegar a semântica do Espírito, porque é interessante que esses estudos rabínicos, eles entram em profundidades de detalhes de palavras, de símbolos, de gematria, de símbolos judaicos escondidos dentro das letras e assim por diante. Mas a essência do Espírito fica faltando para a cola que une tudo isso, de uma forma, né? E tem gente que medita numa tal profundidade, como já vi testemunhos aí, que pá, né? Tem aquele eureka, né? Eu achei, eu descobri, né? Uma expressão grega que diz, eu achei, e tem aquela sacada. Entende que Jesus é Deus, que se fez carne. E por que não é o Pai diretamente? Porque o Pai não poderia aparecer para uma criação caída. Destruiria tudo. Mas Jesus prepara esse povo para ser santo e oferecer sacrifício ao Pai, devolvendo a terra que foi profanada ao Pai. E Deus será tudo em todos, e Jesus é esse preparador. Tanto do povo, da igreja, do povo de Israel, da noiva, dos 144 mil, dos convidados, e devolve a Deus, para que Deus possa ser tudo em todos. Aí, lá no futuro, como fica a situação? Vai ter categorias. Novo céu, nova terra. Não significa que todos vão ter o mesmo galardão, porque os que serão santos, puros, verão a Deus, e outros viverão eternamente, mas não poderão ver a Deus. Por quê? Porque a sua vida não foi totalmente santificada para Ele. Deram um pedaço para o mundo, e então perderam o galardão, mas não perderam a salvação. Por isso que eu falo que se eu for morar na eternidade e não ver a face do Pai e de Jesus, eu vou ficar meio frustrado para sempre, porque eu amo ver Jesus, eu amo ver o Pai. Isso é uma essência de um desejo que está no mais profundo da minha alma, do meu espírito, e eu quero uma santificação ao nível que for o máximo possível, né? Até por sinal, Lucas Máximo Alves quer dizer luz de máxima pureza. Então eu vou fazer jus ao meu nome, pedindo que a minha santificação seja a estatura do varão perfeito, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Como Paulo diz, para toda a igreja ser. Ele nos convida para sermos esse um com Deus e aceitar todas as afrontas desse mundo, todas as dificuldades que nós passamos nesse mundo, por causa dessa grande glória, que Paulo fala assim, que não é comparável às coisas que nós passamos. A glória que em nós há de ser revelada. Então, essa é a esperança da vida eterna. Então, irmãos, alguns verão a face do Pai, mas quando estiver mas nem todos verão. Olha, eu creio que a parte glorificada de Deus, nem todos o verão. Glorificado, não sei como cada um vai ver. Mas eu creio que essas categorias espirituais de dimensão, porque Deus é multidimensional, então você vai penetrando as dimensões de Deus. É galardão. É o que eu entendo, é galardão. Quanto mais santo, mais galardão. Quanto mais você obedece a Deus, né, e não sacrifica, porque o religioso adora sacrificar e não obedecer. Né? Por isso que fala, né, até o pastor João fala, que as pessoas estão muito ligadas a obras, né? Porque obras são sacrifícios humanos, e obediência é sacrifício divino. Tá? É a diferença lá em Caim e Abel. Abel entendeu que ele tinha que sacrificar o melhor e o cordeiro, e de alguma forma espiritual, Abel estava respondendo uma vontade do pai, de como tinha que ser o sacrifício. E Caim foi lá, teve a ideia de plantar e colher e oferecer os melhores frutos. E Deus não se agradou, porque era um esforço humano. Então, não existe esforço humano
capaz de agradar o Pai. Não existe. Isso é religião, isso é farisaísmo, né? Que o fariseu, até a palavra fariseu no hebraico tem até um significado muito bom, mas ficou pejorativo por causa desse esforço que eles fazem. Então, existe muito esforço, né, nas religiões, no cabalismo, no catolicismo, no judaísmo, no espiritismo, esforço humano de atingir Deus. É simples. Você crê em Jesus e deixa ele fazer o molde de você. Você passa por provações, passa por tentações, mas vai vencendo. E ali Deus trabalha e faz a obra perfeita. E é por nós metermos a colher na panela de Deus, né, que nós destemperamos a comida. E aí não sai perfeito, e o galardão não sai completo. Entendeu? O galardão se completa. E Paulo fala também nas cartas que ora para que o povo alcance a glória, né, que Deus revelou em Cristo Jesus plenamente. E Paulo fala várias vezes sobre ser edificado nele, por ele, para ele. Fala várias vezes sobre isso. Né? Todas as cartas de Paulo é buscando a perfeição dos santos, essa natureza incorruptível, né, que Deus vai nos dar no limite total da estatura de Cristo. Né? Porque depois Deus será tudo em todos, e aí é só a eternidade. Né? Agora, depois, na eternidade, eu não sei como que vai ser, se há novas categorias, há novos crescimentos, eu não sei, isso eu não sei. Mas eu acredito que nós vamos conhecer o amor de Deus ainda mais, né, depois que a gente estiver lá. Mas em termos de... Porque Jesus é um padrão, né? É um padrão a ser alcançado. Amém? Bom, irmãos, então aqui tem explicação sobre quem é Jesus, né? Aí depois nós vamos estudar Deus, o Pai, né? Que também vai se misturar com a pessoa de Jesus, de alguma forma, porque é a mesma palavra. Então, eu gostaria de ouvir os comentários. Foi bom, porque muita gente fez comentário escrito aí, né? Quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. O irmão Geraldo está aí, quiser contar alguma coisa também, pode contar. O irmão Daniel. Amém? Isso, a tua palavra é a verdade. Pode falar, pastor Jones. Amém, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas é isso, né, a irmã Alexandra falou da questão né, que o Senhor Jesus foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Quer dizer, desde a fundação do mundo, né? Fundação do mundo. Eu acredito nisso, né? Que realmente lá no, né? Essa questão do que o irmão Daniel falou, né? Do presente, passado e futuro não existir para Deus, né? Não existir para Deus. E também tem um mistério mais profundo também, que a gente pode, assim, chegar à conclusão que realmente a graça estava disponível desde a fundação do mundo, né? Então, por sacrifício de Jesus, né? Que trouxe a graça, né? Uhum. Aí a gente vê que Deus é o mesmo. A graça estava disponível desde sempre, na verdade, né? Mas é o jeito que Deus trata a humanidade, né? Por exemplo, é de acordo com a maturidade da humanidade, né? Uhum. Aí veio a lei, né? Então era o que o ser humano estava preparado para receber de Deus, né? Isso. Né, pastor? Então, a humanidade não estava preparada para essa revelação, né? Existe uma escala de revelação, né? Isso. À medida que as coisas vão. Exatamente, até existe uma... É um nível, né? Por exemplo, Adão. Adão, acho que não sabia nada, né? Assim, do que a gente sabe hoje, comparado a hoje, né? Será o que, né? Olha, então... Realmente, eles poderiam até estar num corpo até mais glorioso do que a gente, e também, né, antes do dilúvio, viviam mais, provavelmente era mais inteligente, né, pastor Lucas? Em certo sentido era, porque né? tinha coisas que foram extintas daquela época para cá, né? Sim, foram até extintas, né? Eu acho que até a composição,
física, né? Tudo assim era mais fisicamente, né? Tantos mentalmente e fisicamente eles eram mais evoluídos. A gente trocou as revelações que tinha antes pelo mundo tecnológico, né? Né? Então aí a gente esqueceu do mundo espiritual e eles não, eu acho que eles estavam mais próximos do mundo espiritual. Sim. E eu vejo que daí a Terra vai tendo uma maturidade, né? Vai tendo uma maturidade. Aí, porque daí veio Melquisedeque, né? Depois veio, né? Daí veio a época dos patriarcas e a revelação de Deus foi aumentando, né, pastor Lucas? Foi aumentando. Né? A revelação de Deus foi aumentando, de acordo com a maturidade da Terra, que ela podia receber. Né? Por exemplo, Jesus só veio no tempo determinado, quando a Terra estava preparada para receber ele. E a graça, né? E a graça de Deus. Então eu acredito nisso também. Né? A questão de... E agora, esse mistério aí, né? Desde a fundação do mundo, então eu acredito que realmente, na verdade, Deus é o mesmo e a graça esteve disponível. Sempre esteve, né? Que Deus não muda, né, pastor? Deus não muda. É a gente, de acordo com o que a gente está preparado. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, irmão Alexandre, deixa eu dar uma dica para você. É uma dica, por isso que é uma parte que você vai ter que desenvolver depois disso. É assim, como você tem influência judaica e você tem essa confusão, eu acho que eu também tinha, porque eu fui ensinado ao Pai primeiro. Então, quando você ora, você não sabe como orar. Eu vou te dar uma dica, que fica claro para mim hoje, e eu me sinto melhor. Quando eu faço essa confusão na hora de orar, né, que você está dirigindo ao Pai, quando devido minha pessoal fé. Então, você fala assim, você se dirige ao Pai, Deus, o Pai, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Ele é o Filho, que é o verbo, que é a parte, vamos dizer assim, encarnada dele, né? Não somos unicistas, mas sabemos que a palavra, ele colocou tudo na palavra, né? Toda a expressão do ser dele foi pela palavra. E é como se ele tivesse dado um golpe de mestre, né? Para o inimigo não tomar o poder no céu. Então ele colocou tudo na palavra e encarnou a palavra. Entendeu? Deus deu um golpe de mestre no Satanás. Então você vai orar assim, ao Pai em nome de Jesus. Pronto, você conversa com o Pai em nome de Jesus, porque os méritos não são seus, você não tem como ir para o Pai, você não teria condição nenhuma de ir para o Pai, e quem conseguiu isso foi Jesus, e é por Jesus que você está lá, e é através de Jesus que ele te vê, porque se ele fosse olhar você como você, sem Jesus, você seria fulminada, por causa dos seus pecados, eu, qualquer um, não é só você não, qualquer pessoa. Então é por causa de Jesus, nós somos fulminados, então é por ele que ele nos cobre com sangue, a justiça é dele, você está vestida, só pelo fato de você crer nele, você já está vestida, então você pode entrar no salão celestial tranquila, e pare de achar que você tem que ter alguma coisa a mais para entrar lá no céu. Eu acho que esse é o maior problema, você quer alguma outra vestimenta que te cubra para você não se sentir tão culpado dos seus pecados. Então pare de ter essa culpa. Tá? Você já está coberto, você creu em Jesus, você já creu, você já tem esse testemunho. Use isso completamente, essa é a minha justiça. Eu creio em Jesus, eu creio que ele morreu por meus pecados, estou aqui, pronto. E entra no céu até no colo do Pai, senta lá no colinho dele, dorme lá no colinho dele, beija a barba dele, né? E faz um cafunézinho nele, pronto, em nome de Jesus. Tá bom? Pare de querer mostrar qualquer coisa além daquilo que Jesus fez. Isso é um defeito meio assim que é religioso que a gente erra, tá? Tá bom? O sacrifício de Jesus foi suficiente para nós entrarmos aonde precisar entrar, no céu. Amém? Eu fui aprender, falei tudo, mas eu fui aprendendo isso com o tempo, viu? Eu levei muita pancada para entender isso. E tem hora que a gente parece que ainda quer voltar a se apresentar de uma outra maneira. É horrível isso. Justiça própria. Fuja, porque isso é religião e não dá liberdade com você, com a comunhão com Deus. Isso trava você, trava a revelação, trava tudo. É como se você quisesse ir para Deus sem precisar de Jesus. Aí você não consegue nada. Aí é capaz até de ser enganado pelo inimigo. Porque o inimigo quis ser igual a Deus sem Jesus. Aí você encontra Satanás. É perigoso. Como alguns cabalistas encontram, né? E achando que é Deus. Pode falar, tia.
Oi, irmãos. A paz para todos. As informações são muitas, né? Até para a gente organizar o nosso pensamento, o que nós vamos dizer, né? Só mesmo pelo Espírito Santo. Mas essa semana eu tive assim, enquanto conversava com meu filho, eu tive ali uma revelação, né? Sobre como falar para ele a respeito de Deus, né? A respeito do que passamos aqui. Na verdade, nós sabemos que Deus é o princípio e o fim. Para ele não tem realmente, como o irmão Daniel falou aí, né? Não existe divisão de tempo, espaço, né? Só existe para nós, porque nós temos que conhecer Deus e tem que ter um esforço primeiramente. Onde esse esforço se encaixa? Na vontade de conhecer Deus. A gente tem que se esforçar para ler a palavra, porque a fé ela vem através do ouvir a palavra de Deus, né? Então você tem que se esforçar. Todos nós temos que nos esforçarmos para querer saber de Deus. Essa é uma coisa. Outra coisa, nós estamos aqui numa jornada, não é? A vida não começa e termina aqui na Terra. Não. Isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um aprendizado. A nossa matéria, ela experimenta diversos sabores. O azedo, o doce, o amargo, o rascante, não é? Da mesma forma, nós, enquanto espíritos, né, para nós crescermos na nossa jornada, nós vamos experimentar diversos sabores. É o sabor da inquietação espiritual, o sabor da ansiedade, o sabor da alegria. São esses sabores, né, que nós temos que experimentar. E assim como nós, enquanto matéria, experimentamos o amargo, o doce, o rascante, nós vamos fazer nossas escolhas. Então, tem gente que toma café amargo e se dá muito bem, gosta do café amargo. Eu não gosto de café amargo. Já tentei conseguir tomar café amargo ali por uma semana, mas eu não consegui levar adiante o meu café sem açúcar. Então, esses sabores, né, que eu estou traçando aqui um paralelo, é a oportunidade que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Porque a partir do momento que o homem experimentou do fruto do bem e do mal, isso aí é uma oportunidade que Deus está dando. Olha, você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal. Ali você vai escolher, até o ponto de você dizer, não, eu escolho Jesus. É nesse ponto que a gente tem que chegar. Amém. Então, se eu conheço a ansiedade e conheço a alegria, qual o sabor que eu vou escolher? Claro, eu vou escolher o sabor da alegria, mas eu tenho que saber, conhecer o sabor da ansiedade. Então, é essa oportunidade que Deus nos dá. Então, muitas as pessoas, até elas escolherem o sabor da alegria, que é representado ali por Jesus, elas experimentam muitas coisas. Elas passam por muitos lugares detestáveis, né? Até por isso nossos pés têm que ser lavados, porque a gente vai em muitos lugares sujos, não é? Então, até para a gente adentrar o reino de Deus, tem que ter ali o lava-pés. É onde Jesus diz, se eu não lavar teus pés, tu não terá convívio comigo. Mas Deus nos dá essa oportunidade de experimentarmos de tudo na vida, ao ponto de dizer, não, peraí, não quero mais isso, eu quero Jesus. E quando nós escolhemos Jesus, né, e Deus nos revela quem é Jesus, porque
a partir do esforço de conhecer a palavra, Deus reconhece esse esforço e nos revela quem é Jesus. E aí, quando eu encontro Jesus, eu, baseado na minha fé, que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, eu encontro perdão. Porque enquanto as pessoas não reconhecem quem é Jesus Cristo, elas nunca vão se perdoar. Não é? Porque o próprio ser humano, a consciência do ser humano, ela se autocobra. Então, a gente sabe os pecados que cometeu. A gente sabe. E se depender do nosso auto-perdão, nós não vamos ter. Como é que eu vou me auto-perdoar? Eu só posso me perdoar baseada na fé, na minha fé em Jesus Cristo. Não, peraí, Jesus morreu por mim. Se ele morreu no meu lugar, e ele disse que morreu no meu lugar, eu aceito. Amém. Você precisa aceitar Jesus Cristo realmente como seu Senhor e Salvador. Senão você nunca vai ficar limpo. Aqueles lugares horrorosos, aquelas coisas horríveis que praticamos, aqueles lugares horrorosos por onde passamos, eles vão ficar ali grudados no nosso espírito. Mas a partir do momento que eu tenho fé em Jesus e que eu aceito que ele morreu por mim, que ele é meu Senhor, meu Salvador, eu me liberto dos meus pecados, não é? E aí eu posso ascender para uma próxima jornada, né? Passo por esse aprendizado aqui, porque nós não vamos sair desse planeta se nós não crermos que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto não houver essa fé que Jesus Cristo é o Senhor, enquanto nós não aceitarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós vamos ficar presos aqui, não é? Até acontecer o entendimento, olha como Deus é paciente, até acontecer o entendimento que Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo é o amor de Deus. É isso. Então, irmãos, usando aí uma palavra que o pastor Jones falou, a maturidade, né? É a maturidade espiritual. Até nós alcançarmos a maturidade espiritual, né, e essa maturidade reside na fé em Jesus Cristo, aí sim, aí nós vamos ascender e partir para a próxima jornada. Por quê? Até chegarmos a Deus, tem muita luz ainda para adentrarmos. Então, obrigada aí pelo estudo, obrigada pelos irmãos e boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado, Tia, por fazer esse resumo tão bom, tão maravilhoso. É exatamente isso. O problema é que as religiões, elas criam caminhos alternativos que te desviam, né? Por isso que Jesus falou, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Porque sempre qualquer outra coisa é um desvio, né? E a fé é simples, você crê o que ele pagou. Então, você já entra na presença de Deus com todos os pecados que você acha que ainda tem, né? Vamos dizer assim, para poder se entender, porque às vezes a gente se acusa e a gente não se perdoa, e aí fica remoendo, e o diabo adora fazer aquele repeteco, né? O diabo ama fazer repeteco da nossa vida, de o que aconteceu e tal. E como você já foi lavado no sangue de Jesus, acabou, vamos para frente. Mas tem um repeteco, né? Então, se você volta e dá ouvido ao repeteco de Satanás, aí, pum, já não vem a revelação, já não ora direito, já não entra na presença de Deus, já não tem arrebatamento, já não tem visão, já não tem nada. Quando você aceita aquela postura nova, da que a fé e do sangue já está coberto, você entra com ousadia, como está escrito em Hebreus. Entrar com ousadia no santo lugar, né? Para que seja ajudado no tempo oportuno. Então, eu tive uma tentação por causa disso. Duas coisas na minha vida, para resumir, né? A tentação de querer ir por um caminho que não é Jesus, porque eu queria fazer um esforço religioso, um esforço das obras, né? E aí você cai em confusão, aí entra falsa revelação, porque entra a legalidade. Quando você se esforça por obras,
você vai receber falsa revelação, porque o mundo espiritual está aberto para você, só que você não tem a sintonia da frequência da FM de Jesus. Você vai sintonizar outras rádios, para você ter uma ideia. Aí você vai pegar noticiário falso, fake news espiritual. Por quê? Porque você só precisa da fé em Jesus como cobertura. Com essa fé em Jesus como cobertura e o Espírito Santo, você rejeita as fake news espirituais, que são as sintonias da rádio fora da estação, das outras rádios, que o diabo adora criar várias e várias rádios, que emitem ondas, né, para nós captarmos, nova era, religiões, esforço próprio, obra, justiça própria, querer ser bom. Se você quer ser bom, se renda, ele vai te tornar você bom, né? E deixa ele moldar, você é barro. Né? Deixa ele moldar. Amém? Bom, irmãos, não sei se tem alguma coisa mais a falar. Pode falar, irmão Daniel. Aí depois a gente... Pode falar. Ora, boa noite a todos, irmãos. Agora vou partilhar a t-shirt. Já partilhei com o pastor Lucas. Diz, So loved, João 3,16. So loved é tão amado. Hoje o pastor Lucas estava a falar na cruz e veio-me logo à cabeça, e tenho que partilhar isto, e não é para desfazer, mas é mais por uma questão de uma chamada de atenção ao facto da Igreja Católica, que prevalece muito aqui em Portugal, usar muito o crucifixo. Eles chamam do crucifixo onde Cristo está na cruz. E eu nunca gostei do crucifixo desde miúdo. Aliás, entrava numa igreja, via aquilo, dava-me uma... Acho que todos nós passamos por isso, né? Dava aquela aflição, ver Cristo na cruz, até quase que a pessoa queria ir lá tirar. E eu acho que isso é mesmo parte do propósito deles, deixarem sempre Cristo na cruz, que é para as pessoas terem a ideia que Cristo está morto, e nós sabemos que Cristo está vivo. E vou tirar daqui a mão, que isto já não... E nós sabemos que Cristo está vivo, Cristo não está morto, Cristo está vivo. E isso é uma das formas que eles usam para nos enfraquecer. Enquanto outras entidades que eles usam, que nem vale a pena estar a falar, estão bem vivas, não é? Lá presentes em todo o lado, em imagens em todo o lado. Mas pronto. Eu não sei se posso partilhar aqui um poema que eu escrevi. Pastor Lucas, posso partilhar o poema que eu escrevi? Pode ficar à vontade. Ok. Então eu escrevi aqui um poema que tenho sentido muito inspirado ultimamente. E então... isto tem a ver com os 144 mil, mas o poema pode se chamar mesmo O Tempo do Fim. Passarei o deserto, enfrentarei gigantes. Com Deus cada vez mais perto, nada mais será como antes. Orarei até me doer a garganta, louvarei até perder o ar. Clamarei até a minha alma ser santa, me entregarei para onde Deus me levar. Meu querido e santo Pai, usa tudo aquilo que existe em mim. Senti tudo, na vida cai, prepara-me para os tempos do fim. Para todo sempre vou amar-te, das mentiras nos rasgas o véu. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De Cristo carregarei estandarte, pelo teu reino lutarei. Na busca e defesa da verdade, sou o teu guerreiro, tu és o meu rei. Pois a vida eterna me espera, e por tal prémio tudo faria. Meu Deus, usa-me na tua guerra e aceita-me na tua santa família. Que o jejum me santifique e me aproxime mais de ti. O sangue do cordeiro me purifique e que a tua vontade seja em mim. Os meus joelhos por ti dobram e o meu coração arde. Nenhumas vontades em mim sobram, quero viver da tua vontade.
Quero imitar o teu filho, mesmo que seja uma imitação muito ruim. Mas só ele é o caminho. Prepara-me para os tempos do fim. E é isto. Muito obrigado. E Amém. que Deus nosso Pai abençoe a todos grandiosamente. Como eu tenho sido abençoado, só tenho a agradecer muito ao Pai por todas as bênçãos na minha vida. Que Deus nosso Pai vos abençoe grandiosamente e que a paz de Cristo possa reinar e prevalecer sempre nas vossas vidas e vos acompanhe para onde quer que vão. Os apóstolos quando visitavam uma casa diziam: paz seja nesta casa, não é? Então que paz seja convosco, que a paz de Cristo seja convosco e que sempre que olhem para vocês vejam a paz acompanha esta pessoa. Esta pessoa é um filho de Cristo, é um irmão, um irmão em Cristo, é um filho de Deus. Muito obrigado, meus queridos. Muitos abraços de Portugal e beijos e que Deus nosso Pai vos abençoe grandiosamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A todos. Então, maravilhosa aula, né? Eu senti muito bem aqui agora, nesse momento, com tudo que foi falado, com tudo que foi testemunhado, né? Das explicações que foram dadas, a tia Ricardo, o pastor Jones, o Daniel, a irmã Luana, todos como cooperaram com essa aula, né? Vamos agradecer, então, porque foi um jantar maravilhoso, né? Amém. A irmã Alessandra também ficou muito feliz. Esse jantar hoje aqui foi a nível churrascaria celestial. Vamos orar, irmãos? Quem ora por nós aí, para a gente agradecer? Então. Amém. O meu também. Tá bom. Bem, Eu vou tentar. eu vou voltar mais vezes porque eu não sou uma pessoa que tem entendimento, mas eu gosto da verdade e ouvir, né, as pessoas que estão mais à frente, né, mais intimidade, mais sabedoria. Então, estou sempre observando, aprendendo, né, e eu vou chegar até vocês, né, até onde o Senhor permitir, né, mas só da minha mente estar aberta para ouvir, né, o que os pastores, os irmãos estão falando, ainda mais da palavra do Senhor. Então, eu estou ali, né, me alimentando aos pouquinhos. Um dia também eu vou chegar na sabedoria. Até aqui é humildade e ouvir, né? Amém? Amém. Só avisando você, irmã, você talvez tenha a dificuldade de colocar em palavras, mas como no céu tudo é espiritual, as experiências que você tem também são do mesmo nível, só que para nós aqui a gente transforma em palavras, e para você, que você tem essa dificuldade, Deus transforma em visão, revelação, arrebatamento, é a mesma coisa de uma outra forma, entendeu? Não tem diferença, tá? É que você gosta do ouvir, né? E nós gostamos das visões. Por exemplo, eu amaria ter um sonho do arrebatamento, como você já teve, né? Então, nós trocaríamos os dons, né? Sim. Faz tempo que eu não tenho, né, revelações em sonho, profecias, né? Como o céu abrindo, o Senhor falando e, né, os mistérios lá de cima, né, dos planetas. De vez em quando acontece, mas é raro. Amém. Mas a forma de como o mundo vai acabar e como tudo vai recomeçar, eu não sei explicar, porque nem eu sei como falar. Entende? Mas você sabe, de alguma forma você sabe, porque Deus revelou. É muito grande, sim. Uhum. Amém. Quem ora por nós aí? Alguém ora que eu já orei no começo aí, alguém ora aí. Pelo amor de Deus, por que é tão difícil as pessoas orarem? Ricardina. É? Por que é tão difícil escolher alguém para orar? Não é muito irmã Ricardina. Eu nunca entendi essa dificuldade.
Eu tenho Quem está dificuldade falando o meu de- nome é a pastora Nilva. Eu. E olha só que coisa. E eu ia dizer, vamos pedir para a pastora Nilva orar. E ela vai. Eu falei para ela, perguntei se ela queria orar. Ele falou para mim orar e eu falei, meu voto é para pastor. Então acho que é para orar mesmo. Eu oro, amada irmã, eu oro, claro. Primeira hora, uma oração fervorosa. A irmã Sabina, tu aí levantou a mão, ela quer falar alguma coisa? É uma honra orar pelos meus amados irmãos. Ah, não, que eu ia. Ah, tá orando, perdão. Quer falar antes, irmã Sandrinha? Sabrina? Não, a oração, pode orar. Da próxima vez eu oro. Amém. Você quer orar, irmã? Pode orar, mas já começou, pode orar. Amém. Amém, glória a Deus. Sabrina. Irmã Sabrina, pode orar. A gente sempre está orando, pode orar. Vai ser uma benção ouvir a irmã. Amém. Amém. Ah, eu cheguei já quase no final. Venho agradecer, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta live, Pai. Pelo que o Senhor vem fazendo, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor vem nos sustentando. Afasta de nós todo mal. Que nós venhamos ter uma noite tranquila na presença do Senhor, meu Pai. Me perdoa pelas minhas falhas, perdoa pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão, os que não estão, né, também. Que o Senhor venha abençoar, dar uma noite tranquila de sono. Mande seus anjos, Senhor, ao nosso redor, que acampe a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, obrigado. Deus abençoe. Oi, Liri. Oi, Alex. Deus abençoe cada um aí, mano. Em nome de Jesus, né? Tá fechado. Amém. Um beijo, irmã Ali. Um beijo, minha amada. Todos os meus amados. Um beijo no coração, irmão Daniel, irmão Lucas, a irmã Ricardina, Daniele, a irmã Sabrina, o pastor João saiu, a irmã Luana. Um beijo no coração de vocês. Amo muito vocês e agradeço a Deus por fazer parte desse grupo tão abençoado. Amém. Amém para vocês, todo mundo também. Deus abençoe, irmãos. Desculpa o horário. Beijo. Que não deu. Deus Beijo pra abençoe. A irmã Sabrina chegou pro amém, mas pegou o amém, né? Ai, glória a Deus. Então, depois tem que assistir o vídeo. Ai, Jesus. Viu, irmã Sabrina? Não tá mais no YouTube, não. Agora é no Telegram, porque no Ah, YouTube fica cancelado. Ixi, eu nem sei mexer muito com o Telegram. Ai, ai. Telegram Não, não. você tá lá, você- Aliás, não, eu não tenho Telegram, não. É Tá na Instagram. Sabrina. Tem uma Sabrina lá, que é você. Antigamente outro celular, então. Vixe, não, então não tem acesso. Instagram que eu tenho, e eu não sei nem mexer direito. No Instagram não tem como? Instala. Não, não tem. Eu não sei mexer com o Instagram. Como que Instala faz o também? Telegram no seu celular e entra lá. É tão simples. É igual. Depois eu não manda assim, mas eu não. É só instalar. É igual o WhatsApp. O Telegram é igual ao WhatsApp. É igual. É igualzinho? Não tem Só muito muda a cor da tela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, é mais fácil que o Instagram, então. Eu não gosto do Instagram, não, porque tem muita. Eu também não consegui lidar com o Instagram, não. Facebook, mas o resto não. Eu Mas não tenho. amém, eu vou instalar. Sim. Eu não tenho esse tal de estragado, não tem não, gente. Vou desligar aqui a gravação, tá bom? Deus te abençoe. Pode continuar conversando.